Você já tentou financiar uma casa e pediram mais de 50% de entrada? Ou foi financiar um carro e ao fazer as contas viu que pagaria 2 carros ao final do contrato? Pois bem, com as mudanças no financiamento habitacional e a taxa de juros muito elevada, uma das modalidades de crédito que surgem é o consórcio. E é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Fala pessoal do JM Educação Financeira, tudo certo com vocês? Estamos aqui hoje para mais um vídeo do nosso canal sobre educação financeira e no vídeo de hoje vamos falar do consórcio. Você conhece o consórcio? Sabe o que é? Eu particularmente, quando ouvia a palavra consórcio, sempre tinha na mente e falava assim, não, isso não presta não, né? A gente sempre tem, na maioria dos casos, esse preconceito, porque justamente falta informação, falta conhecimento. E depois que eu estudei, que eu entendi, né, entrei nesse universo de consórcio, eu vi que de fato é uma alternativa, principalmente em períodos como esse que a gente está passando agora, né, com a Selic a 15%. Então, assim, com a Selic alta, consequentemente a taxa de financiamento, né, de empréstimos, ela também se eleva e por vezes fica inviável. E aonde que entra o consórcio? Segundo os dados da ABAC, a ABAC é a Associação Brasileira de Administradoras de Consórcio, só nesse ano de 2025 foram vendidas mais de 1.200.000 cotas de consórcio. A população tem enxergado que o financiamento está se tornando praticamente inviável, né? Óbvio que vai depender do caso. Nesse sentido, está entrando aí como opção, como alternativa ao financiamento ou consórcio. Então, se você está nesse vídeo aí, quer adquirir um consórcio, papel e caneta na mão, porque a aula vai começar a respeito de consórcio. Bom, falando primeiramente então, afinal de contas, o que é consórcio? Talvez você tenha essa ideia de consórcio, é um grupo de pessoas. Ok, mas é só isso? Não, não necessariamente. O conceito de consórcio é o seguinte, é um grupo de pessoas que se reúnem com o mesmo objetivo, né? Seja ele comprar uma casa, aí a gente tem consórcio de imóveis, comprar um carro, consórcio de veículos, ou fazer uma viagem, fazer uma cirurgia, reformar a casa, que é o consórcio de serviço. Então, hoje no Brasil são esses três os principais. A gente tem também, porém em menor escala, o consórcio de eletrodomésticos. Antigamente, antes do cartão de crédito aí, né, de dividir em 12, 24 vezes, tinha uma alta demanda para essa modalidade do consórcio, né, de você comprar geladeira, fogão, fazer consórcio para comprar esses itens. Porém, né, com a vinda aí do cartão de crédito, entrou praticamente em desuso essa modalidade de consórcio de eletrodomésticos. Mas então, né, como eu falei, é um grupo de pessoas que se reúne para comprar um determinado bem, seja ele carro, casa ou um tipo de serviço. Um exemplo bem prático, e eu aprendi o consórcio dessa maneira, suponhamos que tem um grupo, né, de 4 amigos que querem comprar um carro no valor de 40 mil reais. E eles decidem que vão, cada um, dar 10 mil reais por mês. Então vai juntar 4 pessoas, o carro é no valor de 40 mil reais, então cada um dá 10 mil reais, chega no primeiro mês, faz o sorteio entre essas 4 pessoas e com esse valor que eles arrecadaram, né, 4 pessoas dando 10 mil reais, 40 mil reais, compra o carro e quem for sorteado entrega o carro. E é isso que acontece com o consórcio. A diferença é que quem faz o sorteio, quem organiza, quem cobra das pessoas é a administradora. Jean, mas por que tem que ter administradora? Suponhamos o seguinte, né, esse mesmo caso do exemplo aí dos 4 amigos. Aquele primeiro amigo que foi sorteado já no primeiro mês, né, e pegou o carro, fala assim, não, no segundo mês, como eu já tô com o meu carro mesmo, não vou pagar esses 10 mil reais não. O carro que ele pegou é de 40 mil. Ele deu 10 no primeiro mês, já pegou o carro, então ele tá devendo 30 mil reais. E se ele não pagar, na hora que os outros 3 juntar, vai dar 30 mil reais. O carro é no valor de 40. Você concorda que não vai conseguir contemplar outra pessoa? E é aí que entra o papel da administradora. Por quê? Porque ela vai cobrar, né? Ela vai fiscalizar, ela vai fazer toda a parte burocrática administrativa para que de fato as pessoas possam ser contempladas. Então, você entendeu o que é o consórcio, mas vamos lá como que funciona, né? Como que você é contemplado, né? Contemplado nada mais é do que a carta de crédito sair para você, né? O dinheiro sair para você comprar o bem que você
você deseja, para você realizar o seu sonho, né? Comprar sua casa, comprar o carro. Então, quando fala contemplado, é quando você é sorteado. Ah, Jean, é só sorteio? Não. E aí que tá o X da questão, aonde muitos, quando fala de consórcio, só pensa no sorteio. E aí desanimam e não faz o consórcio. Porque, de fato, o sorteio é ao acaso, é aleatório. Você pode contemplado no primeiro mês, no 20º mês, 100º mês, depender do prazo aí desse consórcio seu. O que as pessoas não falam e que pouquíssimas sabem a respeito do consórcio, e quem sabe faz o consórcio, é que existe, além do sorteio, outras duas modalidades para você ser contemplado, que é o chamado lance. Existem dois tipos de lance. Existe o lance fixo e o lance livre. O lance fixo, como o próprio nome diz, ele é fixado num valor, geralmente 30% do valor do crédito. Como assim, Jean? Por exemplo, você quer comprar um terreno de 100 mil reais, então você vai fazer uma carta de crédito no valor de 100 mil reais. Você quer dar um lance fixo, 30% de 100 mil reais, 30 mil reais. Se você der um lance 30 mil reais, você está participando no lance fixo. Tá, Jean, mas como que aumenta as minhas chances? Por exemplo, no mês, quando você participa do sorteio, está concorrendo entre todos os integrantes daquele grupo que você está participando ali do consórcio. Quando você dá o lance, por exemplo, se naquele mês só você deu o lance fixo, por exemplo, né, nesse de 100 mil você deu 30 mil reais de lance, se só você deu esse lance, automaticamente, quando ela escuta, já quer embrasar, ela fica maluca, automaticamente você é contemplado. No entanto, você e mais 3 pessoas deram o lance de 30 mil reais nessa carta de 100 mil reais. O que acontece? Será realizado um sorteio entre essas 3 pessoas que deram o lance. Então, por isso que aumenta a sua chance. Que ao invés de você concorrer contra todo mundo, quando você dá o lance, você concorre só com as pessoas que também deram o lance. Por isso que aumenta a chance de contemplação. Bom, então a gente falou de lance fixo, mas tem outro também, que é o lance livre. Ah, como assim livre? Como o próprio nome diz, você decide qual é a porcentagem que você quer dar. Ah, Jean, essa carta aí, 100 mil reais, eu tenho 10 mil reais. Quero dar esse lance, que vale a 10%. Você enquadra no lance livre. É óbvio que no lance livre, a máxima é a seguinte: quanto maior o seu lance, maior é a sua chance de ser contemplado. Aí não é feito o sorteio, a não ser que, né, por exemplo, 5 pessoas deu o lance de 60% do valor do crédito. Aí faria o sorteio. Dúvida o pessoal tem em relação a lance. Muito importante salientar isso aqui, né? Fique atento. O lance, você só paga ele quando você é contemplado. Então, por exemplo, você pode dar lance todo mês e você não precisa ter dinheiro, né? Às vezes a pessoa tem nessa mentalidade, eu tinha essa mentalidade, que para me dar lance eu preciso estar com o dinheiro ali, às vezes eu não tô com dinheiro, não tem jeito de eu dar lance. Não necessariamente. Vamos colocar aqui num cenário que você quer trocar de carro. Você dá o lance no valor do seu carro. Se você for contemplado, você vende o carro e paga o lance. Você só paga o lance se você vir a ser contemplado. Ah, Jean, eu não tenho dinheiro, tá caro o financiamento para mim, estão pedindo a entrada muito alta, não tô com dinheiro, como que eu faço? Tem jeito de eu acelerar essa minha contemplação, do dinheiro sair para mim? Tem. E é a modalidade que a gente chama de lance embutido. Como o próprio nome diz, embutido, você vai embutir o lance no valor da carta de crédito. Por exemplo, a mesma carta de 100 mil reais. Aí você quer dar um lance embutido de 30%, 30 mil reais embutido. Se a carta sair para você for contemplado, você não precisa pagar nada. Por quê? Porque ao invés de sair 100 mil reais, vão ser liberados para você de maneira líquida 70 mil reais. Logo, o valor que você embutiu para dar de lance, ele é descontado do valor do crédito, né, da carta de crédito. Resumindo aí, 3 tipos de você ser contemplado: sorteio, lance fixo, geralmente 30% do valor do crédito, lance livre. Lembrando que tanto o lance fixo quanto o lance livre, eles podem vir a ser embutidos. Agora vamos falar então de vantagens e desvantagens. A primeira vantagem em relação ao consórcio é a seguinte: não tem taxa de juros. Ah, Jean, mas como assim? Não existe isso, é de empréstimo de pai para filho? É
isso, que é o consórcio, existe taxa administrativa. Qual que é a diferença? Taxa administrativa com taxa de juros. Taxa de juros incide um valor mensal, anual, em cima do crédito. Na taxa administrativa, incide um valor fixo no montante total do crédito. Bom, segunda vantagem em relação ao consórcio: opção de parcela reduzida. Jean, o que é isso, parcela reduzida? Algumas administradoras possibilitam que você pague metade da parcela ou 70% do que seria o valor da sua parcela até você ser contemplado. Por quê? Para facilitar você ter acesso à opção do consórcio. Às vezes você vai fazer um consórcio numa casa aí, você já está no aluguel, e aí você tem que pagar o consórcio e o aluguel. Aí pesa no seu bolso. É onde que entra a opção aí da meia parcela ou da parcela reduzida. Óbvio que esse valor que você está deixando de pagar, né, que é reduzido, quando você vir a ser contemplado, você tem que dar notícia dele, né? Você precisa pagar ele do seu bolso ou ele vai ser descontado do valor do seu crédito. Por exemplo, você teria que pagar R$1.000. Aí você opta por pagar metade, R$500. Aí você paga, né, ao longo de 10 meses, por exemplo, e é contemplado. Teria que ter pago R$10.000, mas como você optou por pagar metade, você pagou R$5.000. Então você tem R$5.000 em aberto. Aí você vai ou pagar esses R$5.000 do seu bolso quando for contemplado, ou vai descontar R$5.000 da sua carta de crédito. E fechando aí das vantagens, você tem, né, o poder de compra à vista. A carta de crédito é como se fosse um cheque. Então você faz o pagamento à vista. Então você tem poder de negociação. Bom, mas como nem tudo na vida são flores, vamos falar agora então das desvantagens. Qual que é, né, a desvantagens aí, falando em relação ao consórcio? Primeira desvantagem de consórcio: tempo de espera. Por quê? Não existe isso. Não, você vai ser contemplado já no primeiro mês. Via de regra, não existe isso. O consórcio não é para todo mundo. O consórcio são para aquelas pessoas que têm planejamento financeiro, pelas pessoas que conseguem, né, aguardar aí o tempo ou para dar um lance ou para ficar de fato aguardando ser sorteado. Segunda desvantagem do consórcio: as parcelas sofrem reajustes. Isso aqui, meu amigo, ninguém vai te falar isso. Então fique atento. A cada 12 meses, né, por exemplo, você fecha um consórcio hoje em agosto de 2025. Em agosto de 2026 vai ter um reajuste. Jean, como que se dá esse reajuste? Vai depender, né, do segmento do grupo que você tá. Se for um grupo de automóveis, geralmente ele é reajustado pela inflação. Como eu falei, no carro IPCA, e no segmento de imóveis, né, é pelo INCC, né, o índice que apura aí a evolução dos preços, né, a inflação no segmento da construção civil. Então fique atento. Não necessariamente que vai ficar mais caro. Eu vou fazer a simulação aqui, né, entre o consórcio e o financiamento, e você vai ver que de fato o consórcio vale muito a pena quando comparado com o financiamento. E para finalizar, em relação a desvantagens, taxa de adesão. Quando você for contratar um consórcio, pergunta, né, a administradoras qual é a taxa de adesão, se tem a opção sem taxa de adesão. Porque a taxa de adesão é um custo administrativo que vai onerar ainda mais o seu consórcio, né? Vai ficar mais caro o valor do crédito que você vai pagar no final. Busque sempre sair de taxa de adesão, né? Se tiver a opção sem taxa de adesão, opte por ela. Bom, dito isso, vamos agora fazer a simulação do consórcio versus o financiamento, para ver se de fato faz sentido você adquirir um consórcio, desde que, óbvio, você tenha perfil para isso. A gente vai fazer a simulação aqui em cima de um carro. O valor do carro, R$80.000. Fazendo a simulação aí para vocês, nesse grupo aí em questão da administradora Zema Consórcio, estaria em torno aí de R$1.015,30. A parcela normal, com a opção de meia parcela de R$507,65. Lembrando que um reajuste aí de 5% a cada 12 meses. O prazo desse grupo aí, 99 meses, em
torno aí de 8 anos e 3 meses. Fazendo os cálculos aí na planilha, né, considerando o reajuste das parcelas ao longo do tempo, você pagaria, né, em torno aí de R$ 120.842,70, né? Então você pegou um valor de crédito de 80 mil para comprar o carro e no final pagaria 120.842. De taxa, vamos dizer assim, você pagaria algo em torno aí de 51% em relação ao valor do crédito que você pegou. Pegou 80, pagou 120, né? Então aproximadamente aí 51% de taxa. Indo agora então para o financiamento, também de carro, no valor de 80 mil. Lembrando que aqui no financiamento, com certeza, eles já iriam pedir uma entrada. Então, dependendo se você não tiver valor, não tiver um carro, né? Às vezes é o primeiro carro. Então, já ia agarrar nisso de cara. 99 meses também, geralmente, você vê de 36, 48, no máximo 60 meses, né? Que é 5 anos. Você não vê financiamento de carro com esse período aí de 8 anos. Mas eu coloquei aí para ficar de fato uma simulação bem equiparada em relação à realidade que a gente teria no consórcio. Bom, a taxa de juros do financiamento que eu considerei foi a minha que eu tenho atualmente, que eu tenho um financiamento de um automóvel, 2,17% ao mês. Óbvio que essa taxa vai variar de acordo também com o seu score. No final aí desses hipotéticos 99 meses, você pagaria R$ 195.165,63. Lembrando que você pegou o valor inicial do carro, R$ 80 mil. Fazendo o mesmo cálculo, né, em porcentagem, em cima do valor que você pegou, 143,95% a mais em relação ao valor inicial. Vamos fazer o cálculo em relação a valores em reais. Você teria pago fazendo o consórcio e fazendo o financiamento. A diferença, né, pegando aí 195.165 menos 120.842, ficaria em torno aí de R$ 74 mil. Com isso, eu chego aqui nas considerações. Qual é melhor, qual é pior? Depende da sua necessidade. Você precisa de um carro para agora, seu carro estragou, você precisa trabalhar com o carro, financiamento. Eu tô com o carro aqui tranquilo, pretendo trocar a médio e longo prazo, consórcio. Então, não é engessado, vai depender da ocasião e é você que vai dizer isso, em qual momento faz sentido. Inclusive, se tiver ficado alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva também. Se você gosta dessas comparações, fiz um vídeo entre alugar e financiar o carro. Vou deixar aqui em seguida. Um abraço, fiquem com Deus.